Olá, nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 4, cujo título é Implosão da URSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Já vimos nas aulas passadas os governos de Leonid Brezhnev, já falamos sobre Andropov, Konstantin Chermenko, e fomos avaliando, né, os projetos de transformação da União Soviética, né, principalmente os dois projetos que conduziram ao término da Guerra Fria, né, porque, não esquecendo, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e quando ela termina, vai surgir esse período, esse novo ciclo com as lideranças dos Estados Unidos e União Soviética, que vai ficar conhecido esse período como período de Guerra Fria, né? Então, esses dois projetos que conduziram ao término da Guerra Fria, né, e que eliminaram o poder do Partido Comunista na Rússia e leva ao desmonte da União Soviética. E a Rússia, ela é reconduzida, né, a uma economia de mercado. Então, Gorbachev, né, ele lidera uma campanha contra o alcoolismo, ele retira as tropas soviéticas do Afeganistão, ele tira a condição da União Soviética de Estado socialista, visto que ela retorna uma economia de mercado. Ele aceita as reformas liberais nos países do Pacto de Varsóvia, né, que é a chamada doutrina Sinatra, que nós já falamos, que vai dar origem à queda do Muro de Berlim em 1989. Ele acaba com perseguição a opositores e elimina a censura, né? Característica sempre de governos autoritários é o cerceamento à imprensa, né? Bom, então, vamos aqui à queda do Muro de Berlim. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela foi dividida, né? Aqui relembrando, ela foi dividida pelos vencedores. Então, uma parte, a parte oriental, ficou sobre a responsabilidade da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a parte ocidental sob a influência dos países democráticos, com destaque para os Estados Unidos. Como a Alemanha ocidental, ela foi ficando cada vez mais enriquecida e desenvolvida, porque ela adota as práticas do capitalismo, né, liderado, destacado pelos Estados Unidos. O que as pessoas faziam? As pessoas que estavam na Alemanha Oriental, que era a parte mais empobrecida, sem recursos, sem desenvolvimento, sem acesso à informação, elas migravam da parte oriental para a parte ocidental. Então, para evitar que as pessoas fizessem esse movimento migratório da parte oriental para a ocidental, que já apresentava as características de desenvolvimento capitalista, a Alemanha ocidental, né, que as pessoas migrassem para lá, o que a Alemanha, o governo da Alemanha Oriental faz? Constrói um muro e divide a cidade. Então, o muro separou pessoas, separou famílias, não é? Separou interesses, separou a cultura, separou a arte. Então, afetou de forma muito significativa o Estado alemão. Quando chega, isso vai persistir durante anos e anos e anos. Quando chega em 1989, o muro, né, ele é derrubado, parte dele, né? Então, foi o marco, né, para o fim dessa cisão, dessa divisão. É o fim da disputa entre os capitalistas e socialistas dentro do Estado alemão.
Então, a Europa Ocidental e a Europa Oriental, nós vamos ter uma Europa Ocidental que é formada por países ricos, desenvolvidos, né, do chamado os países de primeiro mundo, como muitas pessoas ainda utilizam essa expressão até hoje, né, que foram os pioneiros na Revolução Industrial. E a Revolução Industrial trouxe muitas transformações para a sociedade em termos de progresso. A Europa Oriental, ela era formada por países do chamado antigo Segundo Mundo, né? Os socialistas, que tinham uma economia que era controlada pelo governo. Dentro de um modelo democrático, dentro do capitalismo, a predominância da livre concorrência, da propriedade privada. Então, isso gera um estímulo, por mais que se diga que o capitalismo seja ruim, ele é muito mais estimulante, não é? Mais motivador para os empreendedores. Então, essa divisão, ela separa a Europa entre a parte mais desenvolvida, que são os ricos, né, e a parte menos desenvolvida, que são os países pobres. Então, você vai ter um destaque aí na página 17 da sua apostila, né, os países da Europa Ocidental. Então, você vai dar destaque para a Itália, Portugal, Espanha, Reino Unido. E dentro do Reino Unido você tem a Escócia, você tem a Inglaterra, os países de Gales, Irlanda do Norte, Bélgica, Noruega, enfim, estão todos elencados aí. E os países da Europa Oriental, que são a Croácia, a Eslováquia, a Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, né, os países bálticos, Polônia, a República Tcheca e Romênia. Então, a Europa Oriental, ou chamado leste europeu, ele é bem menos desenvolvido do que a Europa ocidental. Tem aí uma descrição dos países do leste europeu, para que vocês possam também depois fazer uma leitura. Eu gostaria de propor para vocês os exercícios diversos número 8, do número 1 ao número 10. E como atividade devolutiva número 3, uma pesquisa sobre a formação da União Soviética. Ok? Um ótimo estudo para vocês.